Tudo aquilo que parecia impossível, Senhor, nessa noite nós declaramos que nada é impossível para o Senhor. Terá saída, o Senhor terá um escape para nós nessa noite. Mas Jesus, Ele mudou a nossa sorte. E nós somos o milagre, estamos aqui. Aleluia, glória a Deus, amém? Lucas capítulo 1, versículo de número 5 ao 13. Diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos do Senhor, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas tinha uma coisa, sabe o quê? Eles não tinham filhos porque Isabel era estéril e ambos eram de avançada idade. Certa vez, estando de serviço no seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo do Senhor disse: o que o anjo disse? Aleluia. Teu milagre tem nome, amém? Queria falar nessa noite sobre não despreze os dias comuns. Sabe, muitas das vezes a gente acha que Deus, Ele fala somente em grandes cultos, em grandes eventos, em grandes congressos. Mas Deus está nos pequenos detalhes do nosso dia a dia. Ele está enquanto você está lavando casa, enquanto está batendo martelo. Ele está falando com você enquanto você está dormindo, acordado, comendo. Em todo o tempo, Deus está falando conosco. Por isso, nós não devemos desprezar os dias comuns. E eu queria falar um pouco sobre Zacarias. Eu amo muito o Evangelho de Lucas, o capítulo 1. Eu já ministrei aqui em cima cantando sobre ele. Eu já trouxe saudação sobre ele, porque eu acho maravilhoso. E é nesse mesmo capítulo 1 que o anjo também leva um recado a Maria, dizendo para ela que ela foi agraciada aos olhos de Deus e que ela traria ao mundo o Filho de Deus. Ela daria a luz a Jesus. Mas a Bíblia diz que Zacarias, ele era um sacerdote. E Isabel, que é prima de Maria, também era da descendência de Arão. Ambos eram pessoas justas, fiéis e obedeciam ao Senhor todos os seus mandamentos. O interessante é que eles não tinham filhos, e naquela época não ter filhos era algo vergonhoso, né? Porque não traria gerações, as descendências deles. Então, Zacarias, quando o anjo aparece para ele e fala que a sua oração foi ouvida, nós podemos entender que ele orava por isso. Ele desejava ter um filho, mas Isabel, ela tinha um problema, que era ser estéril. E no dia que Zacarias estava servindo, um dia comum, como hoje, uma sexta-feira comum, mais um dia no mês, né? Mais uma sexta-feira que a gente tem de culto. Zacarias estava servindo e ele recebeu a visita do anjo Gabriel, que é o anjo mensageiro. E naquela noite, ou naquele dia, a gente não sabe dizer, ele ficou com medo, como qualquer outra pessoa. E eu queria te dizer que Deus, Ele age nos dias rotineiros da nossa vida. Ele age nos dias que a gente está trabalhando. Zacarias e Isabel, eles já eram velhos. E por isso, eu imagino que ele já pensou, já não tem mais jeito, né? Tanto que o motivo dele ficar, né? Eu não vou entrar nessa parte, mas vou pincelar, dele ficar mudo, foi porque ele duvidou que ele poderia ter um filho. Mas quando o Senhor libera uma palavra, não há nada que pode impedir dela cumprir, amém? E se o Senhor liberou uma palavra sobre a sua vida, tenha fé. Não importa a idade, não importa o tempo,
A promessa do Senhor, ela não tem prazo de validade. Se foi Ele quem prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Então, quando Zacarias pensou que não tinha mais jeito, talvez a esperança dele já tinha se acabado, Deus o surpreende. Quantas das vezes Deus nos surpreende no nosso dia, né? Deus levanta pessoas para nos surpreender. Deus, às vezes, naquilo que a gente está somente em pensamentos, Ele realiza o desejo do nosso coração e Ele ama, porque um pai, Ele ama fazer o gosto de um filho, né? A Bíblia diz, nós sendo os maus, os nossos filhos pedindo um pão, a gente vai dar uma pedra? Quanto mais o Senhor. Então, quando a esperança de Zacarias e Isabel parecia perdida, Deus enviou o anjo Gabriel para dizer para Zacarias o que ele sempre quis ouvir. A sua esposa irá dar à luz. O extraordinário de Deus também acontece nos dias comuns, por isso não despreze os dias comuns. O anjo Gabriel é bem específico em dizer que Isabel ela teria um filho, um homem, e deu o nome desse menino, que se chama João. Isabel não ia gerar apenas por gerar, apenas gerar mais um menino na comunidade dos hebreus. Não, ela iria gerar um filho com uma missão. E qual que é essa missão? Preparar o caminho do Senhor. Às vezes nós pensamos que Deus está demorando em atender as nossas orações, mas Ele está nos preparando e preparando o tempo para nós recebermos aquilo que nós pedimos. O silêncio de Deus também é resposta. Eu não sei quanto tempo Zacarias esperou para ouvir o que ele sempre quis, que a esposa daria à luz a um filho. Eu não sei quanto tempo você está aqui esperando uma resposta do Senhor, não sei quanto tempo você tem orado por uma causa, mas eu tenho a certeza de te dizer isso nessa noite, que o Senhor está preparando o tempo certo para você receber a sua bênção. Eu estava pesquisando sobre o nome Zacarias e ele significa que o Senhor se lembrou, ou Deus se lembrou. Isabel significa Deus é o meu juramento, ou meu Deus é juramento. Em um sentido mais amplo, significa que Deus é fiel à sua promessa. E João significa Deus é gracioso. Foi gracioso com você que te deu eu. Tô brincando. Deus é gracioso. O Senhor mostrou a sua graça, ou agraciado por Deus. Viu? Agraciado por Deus de ter a Gisele na sua vida. E se nós juntarmos tudo isso, Deus se lembrou, permaneceu fiel e mostrou a sua graça, amém? Então nessa noite eu quero profetizar na sua vida que Deus, Ele vai mostrar a sua graça sobre a sua vida no tempo certo, na hora certa. Não se apresse, aquieta o teu coração. Davi uma vez ele estava tão perturbado o coração que ele falou assim, aquieta a minha alma, espera em Deus, eu ainda o louvarei. Quero te dizer que o seu milagre nessa noite tem nome. Eu não sei se o nome dele é João, se o nome dele é uma libertação, se o nome dele é cura, é restauração, se o nome dele é uma porta de emprego, se o nome dele é casa, é carro. Eu não sei qual é o milagre que você precisa nessa noite, mas ele tem nome. E não deixa ninguém mudar o nome do seu milagre. Sabe por quê? Se você for mais para frente no capítulo 1, você vai ver que quando foram registrar o menino, vamos dizer assim, apresentar o menino ao Senhor, que naquela época apresentava o Senhor e falava o nome, o povo começou a perguntar, e aí, qual é o nome do menino? Como Zacarias estava muda, Isabel tomou a frente e falou, o nome dele é João. O povo falou, não pode ser João. Não tem nenhum João na família, que geralmente dava o nome que tinha na família. Mas nessa noite, irmãos, não deixa ninguém mudar o nome do seu milagre, amém? O seu milagre tem nome. O seu milagre não depende de pessoas, de tempo, o seu milagre depende somente de Deus. O seu milagre também, além de ter nome, ele tem uma missão. E qual que é a missão do seu milagre? Assim como João teve uma missão, a missão do seu milagre é mostrar a grandeza de Deus e glorificar e exaltar o seu nome. Sabe, Deus não dá coisas para a gente ficar só para nós. Ele não dá para a gente compartilhar. Deus não dá uma bênção para a gente guardar ela no bolso. Mas Ele dá uma bênção para que a gente possa proclamar e falar da grandeza dEle. Por isso que eu gosto muito de testemunho.
Porque o testemunho, ele edifica. Ele edifica a igreja. Infelizmente, nos dias de hoje, nós temos parado de testemunhar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Por que nós paramos de testemunhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida? Por que nós temos parado de contar os milagres que o Senhor tem feito na nossa vida? Por que nós temos parado de apresentar o João que Deus tem feito na nossa vida, que tem nos dado? Por que nós não temos mais falado do céu? Por que nós só temos pensado em bens materiais? Sendo que a função da igreja é falar que Ele veio, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele nos salvou, nos perdoou, mas que Ele também virá nos buscar. Porque nós temos parado de falar sobre santidade dentro da igreja. Porque nós temos parado de falar o que é pecado dentro da igreja. Sabe por que tem parado de falar isso? Em muitas igrejas, graças a Deus, a nossa igreja combate o pecado, prega a palavra. Por causa de números. Deus nunca contou com números. Senão Gideão nunca teria vencido aquela batalha com 300 homens. Mas a Bíblia diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Não é número, não é quantidade. Mas o dono do milagre continua sendo o mesmo. Que nessa noite nós não venhamos desprezar os dias comuns. O dia comum talvez seja a pessoa que sentou do seu lado, que parou para comer do seu lado no trabalho. Fala de Deus para ele. Fala, beleza, no dia comum. Talvez não aconteceu relâmpagos e trovões na sua vida neste dia, mas é neste dia que você precisa falar do amor de Deus para a pessoa que está do seu lado. O livro de Eclesiastes, no capítulo 3, nos diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E há tempo para você receber o seu milagre, o meu milagre. Zacarias e Isabel provavelmente pediram um filho a Deus, mas Deus estava preparando um profeta. Sabe, às vezes nós limitamos tanto a Deus, eu falo por mim, a gente pensa em uma coisa assim, desse tamanho, achando que Deus, nossa, se eu fizer isso aqui para mim, já tá bom. Tá bom não. Deus tem isso aqui. Deus não tem limite. Então, quando pedir, peça bem. Peça, porque aquele que pede, recebe. E aquele que bate, a porta se abre. Amém? Olha o que Jesus disse, Lucas 7, 26 ao 28. Afinal, o que vocês foram ver? Eles estavam falando Jesus estava falando para o povo. Um profeta? Sim, eu digo a vocês. E mais que profeta, este é aquele a respeito de quem estava escrito: enviei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu digo que entre todos os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Sabe por que João foi o maior profeta? Quem disse foi Jesus. Não foi por quantidade de profecia, senão Isaías teria ganhado. Ele foi o maior profeta por causa da missão que ele tinha. Preparar o caminho. Não despreze o dia comum. O dia comum de trabalho pode carregar um propósito extraordinário. Moisés, ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro quando ele viu a sarça ardente. Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai quando ele foi chamado para ser ungido a rei. Pedro estava trabalhando, pescando, quando ele foi chamado por Jesus para não agora pescar mais peixes, mais homens. Todos eles, em um dia comum, trabalhando, cumprindo uma rotina, tiveram as suas vidas transformadas. O que nós precisamos é estar disponíveis. Eu sempre falo para o grupo de louvor, o altar, ele não é merecimento. Ele é misericórdia de Deus todos os dias sobre nós. Se fosse merecimento, começando de mim, eu não merecia estar aqui. Mas ele é a misericórdia todos os dias. É a misericórdia de Deus quando você abre o seu olho.
quando você tem mais um dia de vida. É a beleza do dia comum. É acordar e poder respirar. É acordar e olhar para o seu lado, os seus filhos estão vivos, saudáveis. É abrir a geladeira e ver que nada está te faltando. É a beleza dos dias comuns. E quantas das vezes nós temos desprezado os dias comuns. Quantas das vezes nós achamos que estamos cumprindo um protocolo. Essa semana eu estou escalada, então eu tenho que ir. Não é assim. Mas foi num dia comum que Zacarias estava escalado de todo o seu coração. Deus ouviu a sua oração e enviou um anjo. É a beleza do dia comum. Não despreze o dia comum. Isabel concebeu João, porque nada é impossível para Deus. E aquela que diziam que era estéril, teve um filho. Eu não sei qual é a sentença que às vezes falaram sobre a sua vida. Eu não sei qual é a esterilidade que você carrega. Qual a área da sua vida que precisa de uma cura, de uma transformação. Mas eu quero profetizar no nome de Jesus, que tudo aquilo que diziam não vão dizer mais. Se diziam que você não é próspero, a partir de hoje, você será próspero. Se diziam que o seu filho dá muito trabalho, a partir de hoje ele não dará mais trabalho. Sabe por quê? Porque Jesus ouviu as suas orações. Se diziam que não tem mais jeito, não tem mais recurso. Tem jeito sim, porque Jesus, não há nada impossível para Ele. Tudo aquilo que diziam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os teus filhos, sobre o teu casamento, sobre a tua vida financeira, esse cenário em nome de Jesus nessa noite vai mudar. Porque nós não confiamos em carros e nem em cavalos, mas nós confiamos em Jesus e há poder no nome de Jesus. E nós faremos menção do nome dele. Olha o que Paulo escreveu aos Coríntios. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor, não no homem, não na igreja, não no cargo, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Que nós possamos ter um coração como o de Zacarias. Que nós possamos orar pelo nosso milagre todos os dias. Que nós não venhamos olhar para a circunstância, para a situação. Porque Deus não precisa de cenário favorável. Ele só precisa de agir. Que nós possamos não cumprir protocolos, vir por vir à igreja, mas apresentar o nosso corpo, Romanos 12, como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, porque esse é o nosso culto racional. Nosso culto racional não é quando eu pego um microfone, mas é quando eu entrego o meu coração ao Senhor. O nosso culto racional não começa quando eu chego aqui na igreja, mas ele começa lá na minha casa. O nosso culto racional começa com a intenção do meu coração. Por que eu vim aqui nessa noite? Não despreze os dias comuns. Que nós possamos sempre estar servindo, porque um dia comum como esse, que eu estou servindo, que tem mais gente servindo, Deus ele envia anjos ao nosso favor, amém? Eu queria chamar aqui na frente quem precisa de uma oração. Eu tenho três chamadas, vamos dizer assim. Primeira, para quem quer receber uma oração em um dia comum, como hoje, mas que gostaria de viver no dia comum o extraordinário de Deus. Se você quer receber essa oração, vem aqui na frente. Segunda chamada é para quem tem vivido um diagnóstico de esterilidade física e espiritual. Quantos de nós estamos estéreis dentro da igreja?
Sabe a parábola do filho pródigo? O filho mais novo, ele sai de casa, mas o mais velho, ele fica perdido dentro de casa. Ele começa a questionar o pai, um cabrito, sendo que ele era dono de toda a fazenda. E quantos de nós temos estado perdidos dentro da igreja? Estéreis dentro da igreja. Se você tem um diagnóstico de esterilidade física ou está passando por um momento espiritual de esterilidade, eu queria te convidar aqui na frente. Os obreiros estão aqui, eles irão orar por você. E a terceira chamada é quem precisa de gerar um milagre. Quem está há muito tempo orando por um milagre. Quem já até perdeu a esperança de receber este milagre. Vem aqui orar na frente. Eu queria te dizer que existe milagres nos dias comuns. Existe milagres nos dias comuns. Não despreze os dias comuns. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus nessa noite Ele mudou a sua sorte. Sou um milagre, estou aqui.